tema de hoje, deidade de Cristo, defesa da fé cristã. Nós estamos há 3 cultos com hoje falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque é muito importante. Porque as pessoas ouvem esta mensagem e elas ficam ou muito ávidas por conhecer mais, ou então com grandes preconceitos por causa dos conceitos da lei errados, fora da palavra, dogmas importados da Igreja Católica Romana, e as pessoas começam a dizer, não pode ser, eu nunca ouvi isso, não é por aí. Mas a Bíblia explica a Bíblia é a verdade, e contra a verdade não há argumentos. Então, eu sei que alguns estão levando esta palavra adiante, e eu precisava lhe dar mais embasamento, para que você aprenda a falar deste Deus, que é Jesus Cristo. Que você encontre na Bíblia, nos textos bíblicos, as referências para provar esta verdade através das Escrituras, tá bem? Então, vamos lá? Eu quero começar com Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo, e nós aprendemos aqui domingo, que Jesus Cristo é o Senhor, e todas as vezes que você ler a palavra Senhor na Bíblia, se referindo a Deus, é Jesus Cristo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E em Mateus explica que Emanuel quer dizer Deus conosco. Diga com fé, Jesus é Deus conosco. Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que era, que é, que há de vir, o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Tu és Pai, Tu és Deus, e Tu estás neste lugar, Jesus, porque Tu és onipresente, mas Tu estás neste lugar manifesto, Jesus. Nós podemos Te sentir, nós podemos Te perceber, nosso ânimo já foi transformado nesta noite, Jesus. Ó Deus, já houve manifestação da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, e nós estamos aqui, Senhor, refletindo isto que já se passou dentro de nós, Pai. Por isso, nesta hora, nós que temos os nossos pensamentos cativos, Pai, em obediência a Cristo, nos abrimos para receber a sã doutrina, a revelação da graça de Deus, Pai. Nós queremos enxergar com a Tua visão, nós queremos viver na visão do Todo-Poderoso, ler a Bíblia com a visão do Todo-Poderoso, crer de forma correta, Jesus. Então, Pai, ilumina os olhos daqueles que ainda não conseguem entender que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Mostra pela palavra, Jesus, porque não haverá argumento contra, que Tu és Deus, e que Tu recebeste um corpo, Jesus, e um nome que está sobre todo nome. Jesus é o nome de Deus. Leva-nos além do que já fomos, Pai, eu Te peço, e que esta palavra, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do conhecimento, Pai, que ela venha acompanhada de grandes sinais, prodígios e maravilhas na vida de todos nós. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Deixa eu só falar uma coisa que eu preciso deixar registrado, porque está gravando. Obrigada pelo meu som. Deus seja louvado. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são famílias benditas do Senhor nesta terra, aqueles que já são reconhecidos como famílias benditas, abençoados do Pai, aqueles que já estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. Digam amém. Esse estudo é mais uma defesa da nossa fé. As pessoas nos ouvem, as pessoas ouvem falar que nós somos uma igreja de reforma, que nós estamos aqui num movimento reformador para os nossos dias, e que esta é a última reforma protestante até a vinda de Jesus Cristo. E as pessoas querem saber que reforma é essa, em que nós somos diferentes. Olha, nós somos iguais às outras pessoas, mas a nossa fé é uma fé bíblica. A nossa fé, ela é defendida pela palavra de Deus.
A defesa da nossa fé não é feita por argumentos humanos. A defesa da nossa fé é feita pela palavra de Deus. Então, hoje, eu quero falar sobre a deidade mais uma vez. Aliás, concluindo este tema, antes de nós passarmos para outro, eu quero dizer que este estudo é mais uma defesa da nossa fé. Fé bíblica, fé santíssima, fé de Cristo, fé dos eleitos, fé preciosa, fé que pode tudo, a fé dom de Deus. Então, isso é uma defesa do que nós cremos. E nós vamos, através da Bíblia Sagrada, com a revelação da graça de Deus, nós vamos fortalecer o conhecimento de que Cristo é Deus. Não existe trindade celestial, não existe sequer essa palavra na Bíblia Sagrada. O que existe é triunidade. Existe um único Deus que se manifestou triunicamente, como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo desde Pentecostes até a consumação dos séculos, convencendo de tudo aquilo que é a verdade de Deus. Então, nós vamos ver um pouco mais desta deidade de Cristo. Deidade é a palavra teológica. O que é deidade? É um conjunto de forças, intenções e poderes que materializam a divindade. A divindade se materializou. Isto é deidade, ok? É a fonte de tudo aquilo que é divino. Ou seja, quando nós estudamos a deidade de Cristo, nós estudamos Cristo como sendo a materialização de tudo que é divino, de tudo que é Deus. Ele é a fonte de tudo que é divino. É isso que nós estamos estudando há 3 cultos já, ok? Então, no ponto 1, eu quero falar sobre a Bíblia afirmar que existe um só Deus. Ora, se nós acreditássemos que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, como 3 pessoas... As pessoas que vêm da igreja católica, como eu, que o berço é católico, dizem assim, grande é o mistério da trindade, é um mistério. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu queria dizer para você que se existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, não tem mistério nenhum nisso. Que mistério que tem nisso? Tem 3 pessoas. Tem um Deus que é Pai, tem um Deus que é Filho. O grande mistério que Paulo diz... é o mistério da piedade, não da trindade. O mistério da graça. A piedade é eusébia no grego. É o mistério da encarnação. Esse é o grande mistério que existe, que se o Espírito de Deus não revelar, as pessoas por si só não têm capacidade de entender. Por que é um mistério? É um mistério a encarnação de um Deus. É o mesmo Deus. Muitas vezes, eu quando dei esse estudo, quando preguei isso... Ao longo desses 23 anos, eu usei expressões do tipo, olha, o trono se esvaziou e Deus estava em Cristo aqui na terra, reconciliando consigo o mundo. As pessoas dizem, o trono não se esvaziou, Deus ficou lá. Deus não ficou lá manifestado. É lógico que Deus está em toda parte. É lógico que Deus é onipresente. Quando Ele esteve aqui encarnado, Ele estava em toda parte porque Ele é Deus. Mas ele estava manifestado para uma função, para um ministério, para um objetivo. Então, não existem 3 pessoas. O mistério é ter uma pessoa só. Um único Deus, que se manifestou como Pai, quando Ele criou, e criou os nossos espíritos, e a Bíblia diz que Ele é o Pai dos nossos espíritos. Existe o próprio Deus se manifestando como Filho. No ventre de Maria, uma virgem concebeu, deu à luz um filho, chamado o quê? Emanuel, que é Deus conosco. Agora Deus estava aqui em carne. E ele tem um nome, Jesus. Senhor Jesus Cristo. Senhor é o título. Jesus é o nome. Cristo é o ministério dele, Salvador. Então, nós precisamos entender isso. Cristo foi assunto aos céus, voltou para o trono, para o lugar onde primeiro estava. E ele mandou o quê? Uma manifestação dele para ficar permanente, agora morando em nós. O Espírito não visita e vai embora, ele mora em nós. Quando nós cremos em Jesus e recebemos o Senhor como Salvador, ele se une ao nosso Espírito. Nosso Espírito se faz um com o Espírito de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos santuários do Deus vivo. Deus está em nós. Como? Em carne? Não.
em espírito. Por isso ele chama Espírito Santo, porque não é o espírito do homem, é o Espírito de Deus. É Jesus em nós. Cristo em nós, disse Paulo, a esperança da glória. Até aqui tudo bem? Muito bem, ok. Com esse som eu prego até amanhã, tá? Com esse meu retorno. Não sei como está para a igreja, mas esse retorno aqui é o resultado de orações que eu acho que eu fiz sem saber. Vamos lá. Porque as que eu sei, eu sei. Essa eu devo ter feito sem saber, que é além. A Bíblia afirma que existe um só Deus. Se nós tivéssemos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, nós seríamos politeístas, nós teríamos 3 deuses. E a Bíblia condena quem tem fé em 3 deuses. Não existem 3 deuses. Não tem um velho sentado num trono, com um cajado na mão. Não tem um filho ensanguentado e uma pomba que vive decorando tetos de igreja. Existe um único Deus. João, quando teve a visão lá no Apocalipse do céu, ele disse: eis armado no céu um trono e alguém assentado nele. Um trono e alguém assentado nele. Não tem 3 tronos no céu. Não tem 3 pessoas sentadas num trono dividido um trono. Tem um trono e tem uma pessoa sentada. Quem é que está no trono? Deus. Como ele se chama? Esse Deus que está sentado agora, ele tem um corpo glorificado. É Jesus Cristo que foi assunto aos céus. Está claro até aqui? Amém. Então, Deuteronômio 32, 39, vamos costurar um pouco o que eu falei. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Aqui não é para você ver um Deus mau, é para você ver um Deus soberano. Um Deus que, sabe, é a última palavra. Eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então nós estamos vendo aqui um Deus que se apresenta como eu sou. Nós estamos em Deuteronômio, ele ainda não tinha se manifestado na carne, e nós estamos vendo um Deus que quando se manifestava com expressões da sua manifestação. Quando Deus se manifestava curando, ele era chamado de Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando ele se manifestava com paz, ele era Jeová Shalom, o Deus da paz. E assim vai. O Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa vitória, Jeová Nissi, Jeová Tsidekinu. Amém? Muito bem. Então, eu sou é uma expressão de Deus para se apresentar, para falar de si mesmo. Não é um Deus que era, não é um Deus que será, não é um Deus que já foi, mas é um Deus que é. Eu sou, ok? Isaías 43, 10 e 11 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Diga, eu sou um escolhido de Deus. E para que você é escolhido de Deus? Entre muitas coisas e o objetivo maior de ser um salvo, um eleito, ter vida eterna, o Senhor diz, olha, que Ele te escolheu para que o saibais, você tem que saber isso, hein? E me creiais, você tem que crer naquilo que Deus revela. E entendais, tem que entender, abre a mente para entender, que eu sou eu mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Versículo 11. Eu sou o... Olha como está escrito, Senhor. Como é que Paulo diz? Jesus Cristo é o... Eu estou em Isaías, 700 anos antes, estamos lendo Isaías, 700 anos antes de Jesus, de Deus se manifestar em carne. E ele dizia, eu sou o Senhor. Você sabe quem estava falando aí? Jesus. Só não tinha um corpo, só não tinha o nome definido ainda. Ou, melhor, revelado. E fora de mim não há... Quem é o Salvador? Jesus. É Deus manifestado na carne, que veio para salvar o Cristo, o Salvador. Então é Jesus falando em Isaías e através de Isaías, tá? Isaías 46, 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Diga glória a Deus. Ponto número 2. Então só há um Deus.
2. A Bíblia afirma que Jesus é Deus. Eu falei 3 cultos sobre isso. Eu vou dar mais algumas referências. João 1 e 14. No princípio era o verbo, a palavra, a ação, o logos, e o verbo estava com Deus. A ação estava com Deus. E o verbo, a ação, o logos, a palavra era Deus. Diga, o verbo era Deus. De novo, o verbo era Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, o verbo era Deus. Agora leia no telão comigo o versículo 14. E o verbo se fez... Quem era o verbo? Deus. O verbo era Deus. E o verbo, Deus se fez carne. Deus se fez carne. Quem era Jesus? Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Agora a glória de Deus podia ser vista. A glória de Deus era vista agora na carne de alguém. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, do Filho único do Pai. Por quê? Porque ele se manifestou como filho para assumir o seu e o meu lugar. Amém? Tá bonito isso? Agora segura aí, que eu vou lhe mostrar. Bispo Maurício. Você vai falar, nós já lemos isso 1001 vezes. Vamos ler 1002, porque agora... Hebreus 1:8. Presta atenção. Presta atenção. Não tem mais argumento contra esta verdade. Mas acerca do Filho, com letra maiúscula. Mas a respeito do Filho. Quem veio como filho? Jesus. Acerca do Filho. O que se diz acerca do Filho? Olha lá, 2 pontos. O teu, está falando do Filho. O teu trono. Ai, que lindo! Que lindo, diaconisa Luci. Mas, cadê? Está do lado de cá. Mas acerca do Filho, 2 pontos. O teu trono, quem é que está no trono? Jesus. O teu trono, como é que o Filho é chamado? Ó Deus, é para todo o sempre. E do Filho, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Está claro? Quem é que está no trono? Jesus. Jesus é Deus. Diga glória a Deus. Nunca mais esqueça Hebreus 1:8, porque não tem mais nada para argumentar, viu, amados? Não tem mais nada. Vamos lá. Essa coisa de nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amados, isso aqui era catolicismo da mais ignorância. E os evangélicos importarem, só tirar o sinal, mas continuar com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o selo da ignorância, da falta de conhecimento e de revelação bíblica. Vamos lá para João 8:58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, se ele é antes de Abraão, você sabe o que aconteceu aí? Eu disse domingo, né? Pegaram em pedras, os judeus pegaram em pedras para atirar nele, porque disse, que é isso? Você não tem 50 anos e fala que é mais velho que Abraão? E ele responde isso. Em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que ele se apresentou no Monte Sinai, quando Moisés perguntou, quem eu digo a Faraó, ao teu povo que me enviou? Ele diga que eu sou, lhe enviou. Quem estava falando com Moisés? Jesus. Amém. Estão assustados? Neide, nós que viemos da lei, Neide, fala sério. Não descortinou? Tirou as escamas dos nossos olhos? Os véus estão sendo rasgados? Que coisa linda é a gente orar. E quando a gente falar, Deus, você sabe quem é esse Deus? Não é um velhinho sonâmbulo, sonado, com cajado, cansado, só para dar na cabeça dos crentes e mandar para os infernos. Não existe isso. Vamos lá, ponto 3. A Bíblia revela Jesus como divino. Isaías 9:6. Gente, a gente escreve isso. O povo aí fora manda cartão de Natal, de Páscoa, com esse versículo.
Fala sério, olha só. Porque um menino nos nasceu. Bispa, como assim? Isaías está 700 anos antes falando que nasceu. Por que o menino ele dá no passado? Um menino nos nasceu. Porque Deus já havia determinado lá atrás o nascimento desse menino. Então, dos desígnios e determinação de Deus, ele já tinha nascido. Precisava que essa profecia apenas se manifestasse, se materializasse. Um menino nos nasceu, está falando de Jesus. Um filho se nos deu, filho, manifestação de filho. Agora, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros do menino. O governo está sobre os ombros do filho. E o seu nome será maravilhoso. O nome do menino? O nome do filho? Conselheiro. E agora? A divindade do menino, ele é Deus forte. E agora? Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o nosso Jesus. Ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, Ele é Deus, Ele é Deus. Quando você quiser chamar e pedir por cura, quando você quiser pedir libertação, quando você não precisa ficar procurando as manifestações, todas elas se encerram agora num nome só, Senhor Jesus Cristo. Este é Deus sobre tudo e sobre todos, diga glória a Deus. João 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé. Você sabe quem é Tomé? Ih, Tomé, aquele incrédulo. O que ele falou? Eu não acredito que ele ressuscitou. Ah, não. Só se eu vir. Se eu vir o ladinho dele, furadinho, as mãos, não sei o quê. Aí ele está ali, todo mundo na casa. Jesus atravessa, já começa bem, né? Jesus atravessa a parede. E ele diz, Tomé, você queria me ver, Tomé? Eu imagino a cara de pastel do Tomé. Tomé, olha eu aqui. Você queria ver o meu lado aqui, Tomé? Queria ver a minha mão? O que Tomé responde? Senhor meu e Deus. Ali ele reconheceu que não era o Filho apenas, era o próprio Deus. Amém? Quem reconhece o próprio Deus em Jesus, diga graças a Deus. João 1, 14 e 15. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 15. João testemunha a respeito dele e exclama. Olha o que João, o Batista, fala. Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. O que ele está dizendo? Olha, ele veio depois de mim. Ele nasceu depois que eu nasci. Ele vem depois do que eu anunciei. Então, ele devia ser o quê? O segundo, o terceiro, o quarto. Mas ele tem a primazia. Por que ele tem a primazia? Por que ele vem primeiro? Porquanto já existia antes de mim. Mas ele não foi gerado no ventre de Maria antes de João ser gerado. A mãe de João já estava grávida quando Maria foi lá anunciar. Quem é que tem a primazia porque já existia antes? Deus. Diga amém. Glória a Deus. João 5,44. Alguns dizem assim, eu falei para vocês, né, que eu acabei de dar um seminário uma vez. Não, acabei de dar não. Nós fomos para o almoço. A parte da manhã foi toda assim, cheia de revelação. Aí um senhor chegou e falou assim, eu posso dar uma olhada na sua Bíblia? E eu disse, pode, por quê? Eu quero só ver se é igual a minha. É João Ferreira? É revista atualizada? Tem algum livro? Não tem livro a mais, é a mesma. Pode procurar na sua... Bispa, eu vou ver em casa, viu? Que aqui está tudo no telão, eu vou dar uma conferida. Confere, pega o link, leva o CD... Abre a Bíblia, põe na pausa, vai verificar. Esteve sempre nas nossas Bíblias, faltava luz para entendermos os versículos. A letra mata, o Espírito que está por trás da letra dá vida, amém? A gente entende a vida desta palavra. Diz assim, olha só, como podeis crer vós,
os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus. Jesus é o Deus único. Olha que coisa linda. Vamos para o ponto 4. A Bíblia mostra que Jesus tem os atributos do Pai. Ah, bispa, mas é estranho, Jesus falava com o Pai. Amados, Jesus não era metade homem, metade Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, 100% de homem de Jesus sentia, chorava, tinha fome, teve medo, foi traído, foi injustiçado. Esse 100% homem tinha que clamar para Deus como qualquer um de nós. Ele não tinha superpoderes. Ele era 100% homem. O espírito dele era o espírito de Deus. E é isso que possibilitava que ele fizesse milagres. E o 100% homem dele era sem pecado algum. Então vamos lá. A Bíblia mostra que Jesus tem esses atributos do Pai. Mateus 28, 18 diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Ora, se foi dada toda a autoridade, ele não está roubando a autoridade de Deus. Ele é Deus, por isso toda a autoridade foi dada no céu. Antes dele vir para a terra, ele estava no céu. Então toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele não fala no nome de Deus. Ora, se ele não fosse Deus, ele estava usurpando, gente. Ele estava blasfemando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus, ali estou no meio deles. Jesus está aqui ou não? Está aqui. Estamos reunidos no nome de que Deus? Jesus, ele está aqui. Aproveita para pegar o que você precisa. Antigamente era uma multidão, porque ele era uma pessoa, um corpo. Era Deus encarnado. A pessoa queria encostar nele. Não precisa encostar nele. Ele está aí, onde você está, ele mora dentro de você. O poder dele está na sua vida. Então ele está disponível. Nós não precisamos ir para um monte, para isso e para aquilo, fazer jejum, comprar uma bênção, pegar um vidro de óleo, porque ali Jesus não está nessas coisas. A lei era a sombra dos bens vindouros. Jesus está aqui. Ou você crê, ou você não é crente. Amém? Olha o que diz Colossenses 2:3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. Então, o que você quer saber? Bispo, eu quero saber sobre tal coisa. Onde eu procuro? Em Jesus. Que resposta você precisa? Onde eu encontro? No Google. Tem resposta, amado, que nem todos os Googles deste mundo podem nos dar. Aquela resposta verdadeira de conhecimento, de sabedoria, essa resposta está em Jesus. Tudo está oculto nele. Amém? E oculto, como é que eu acho? Quando você acha Jesus, você acha o tesouro. João 10:30. Agora vamos todos ler juntos. Todos juntos, vamos lá. Eu e o Pai somos dois. Mas as igrejas tradicionais dizem isso. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda e o Espírito Santo é a terceira. Ainda tem classificação, tá? Do mais importante. Tem um livro que foi escrito aí na década de 70, 80. Eu espero que tenha sido queimado, saído da praça. Que dizia assim, olha, você tem um pedido para fazer, assim, muito difícil. Você começa pedindo para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não lhe atender, peça para Jesus. Se Jesus não resolver, aí vai direto com Deus. Os irmãos percebem? Os irmãos, esse livro evangélico me deram de presente na minha conversão, gente. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Jesus disse, eu e o Pai. Veja, isso é mistério. Trindade não é mistério. Isso é mistério, diaconisa Lívia. Isso aqui. Eu e o Pai. Você pensa, eu e o Pai. Eu e o Pai. Se você falar você e seu pai, você vai falar, eu e o meu pai somos dois.
E o que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. É pelo Espírito que você recebe a revelação. Eu acho que erraram o português. Não, que não erraram, a Bíblia não tem erro, não. Creia. João 6,62, lindo, lindo, lindo é. Olha só. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão usada para Jesus, usada por Mateus, usada por João, e, se não me engano, usada por Marcos também. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem, Jesus, subir para o lugar onde primeiro? O que vai ser, disse João, disse Jesus, está aqui registrado no livro histórico de João. Jesus disse, o que vai ser quando vocês virem o Filho do Homem, eu, Jesus, subir para o lugar onde primeiro ele estava onde? No céu. Por quê? Porque ele era quem? Deus. Agora sim, vamos para mais um. João 3,13, olha que lindo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Claro como canta um galo. Olha só, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele tinha descido, encarnado, e agora ele é assunto ao céu. Glorificado, ele sobe ao céu, porque ele veio de lá. A saber, Jesus ainda dá a revelação quem é. O Filho do Homem, Jesus, que onde ele está agora? Que está no... E ele estava no céu em espírito, porque ele é onipresente. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem uns irmãos assim. Sim, ó. Eu também fiquei assim um dia. Ponto 5. Jesus é adorado. Falei aqui, mas peguei outros textos, tá? Falei domingo que Jesus aceitou a adoração. Se ele não fosse Deus, ele não poderia aceitar a adoração, porque só Deus pode ser adorado, tá? Josué 5, olha que lindo, 13-15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Alguém se apresentou ali e Josué foi lá diante dele e falou, tem uma espada aí na sua mão, você é dos nossos ou você é dos adversários? Olha o que vem agora, versículo 14. Respondeu ele, não. O que ele disse? Eu não sou nem dos vossos e nem dos adversários. Não. Sou príncipe do exército do Senhor. Quem é esse príncipe? Quem é o príncipe da paz? Quem estava ali? Com uma espada? Jesus. Josué só não sabia quem era. Ele estava ali. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Ele chamou aquele homem de Senhor, meu Senhor, meu Senhor. O que o meu Senhor diz ao seu servo? E ele adorou. Que coisa linda, versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Jesus, descalça as sandálias dos pés. Ele já tinha dito isso a Moisés. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Porque Jesus estava ali, o Deus manifestado estava ali. E fez Josué assim. Hebreus 1:6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus A ordem bíblica era para que todos os anjos adorassem quem? O primogênito, o Deus manifesto em carne. Tá bem? Jesus. Lucas 24:52. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles, adorando-o, adoraram ao Senhor. Tá? Jesus aceitou toda a adoração, porque ele era Deus. Apocalipse 7:9-12, fala de você e fala de mim. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. A gente vai estar lá. Diga, eu estarei lá. A gente podia cantar aquela música do coral. Vou estar lá quando me chamar. Quem conhece?
Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Você vai? Amém. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque tem eleitos de Deus em toda parte. Em pé, diante do trono. Tem um trono. Diante do trono. O trono. E diante do... Quem é que está no trono? Cordeiro. É um cordeiro, bispa? Não. João teve a revelação que Jesus é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Amém? Então, diante do trono do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo... Olha o que nós vamos dizer lá. Tem que começar a dizer aqui já. Ao nosso Deus, que se assenta no... Quantos tronos tem? Ao nosso Deus que se assenta no trono, o Deus que hoje pode estar sentado com o corpo é Jesus, se assenta no trono, e ao Cordeiro, não é outra pessoa, o Cordeiro, porque é Deus na manifestação de salvação, por isso todos nós estaremos lá, salvos pelo Cordeiro, pertence à salvação. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, representam aí a nação de Israel, e os 4 seres viventes, anjos específicos, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a... Quem é Deus que está no trono? Jesus. Dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Quem é o nosso Deus, igreja? Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Ponto 6 e vamos encerrar. Jesus não é um anjo superior ou apenas um profeta. Ele é Deus. João 17:5 diz assim, e agora, glorifica-me, ó Pai. Ele está falando como homem, glorifica-me, porque para isso eu vim aqui nessa missão como homem, substituto de cada filho de Deus. Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse... Que glória é essa? Que aquele que estava manifestado na carne, antes de ter um corpo, estava lá, era o verbo. Antes que houvesse mundo, ele estava lá. Ele era o rei da glória, ele era Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos lá, Filipenses 2, 9 e 10, coisa linda, Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que Deus exalta Jesus? Porque na manifestação de Pai, Deus Criador, Deus determinador, de um plano perfeito de salvação, Ele já exaltou aquela manifestação de Filho, e deu um nome, o nome já estava determinado, Jesus, esse nome está sobre todo nome, amém? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus... se dobre todos os joelhos nos céus, porque Ele é Deus, sobre os anjos todos, arcanjos, sobre todas as miríades, se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. O inferno vai se dobrar, todos têm que se dobrar, amém? Eu encerro com Isaías 42, 8, que diz assim, eu sou o Senhor é quem? Jesus. Eu sou Jesus. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de... Então, não se pode representar Deus com nada. Amém? Deus não dá honra, Deus não dá glória a nada que não seja Ele mesmo. Jesus é a nossa fonte de vida. Ele sacia a nossa sede espiritual, porque Ele é a água da vida. Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte de cura interior. Quando nós precisamos de paz, Ele é a nossa paz. Quando nós precisamos de alegria, Ele é a nossa alegria. Quando nós precisamos de cura, Ele é a nossa cura. Quando nós precisamos de provisão, Ele é a nossa provisão. Quando nós precisamos de descanso, Ele é o nosso descanso. Quando nós precisamos de direção,
Ele é o nosso caminho. Quando nós precisamos de socorro, Ele é o nosso socorro bem presente. Quando nós precisamos de respostas, Ele é a resposta certa. Quando nós precisamos de vida, Ele é o pão da vida. Ele é a vida abundante. Portanto, amados, em Jesus e só em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Que assim seja, porque assim disse o Espírito da graça, revelando quem é o verdadeiro Deus para você e para mim. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Como você vai chamar Deus nesta noite, a partir de hoje? Como é que a gente ora? Eu tenho que falar com alguém. Quando eu falo com alguém, que eu quero falar com alguém, eu chamo essa pessoa pelo nome. Deixa eu contar uma coisa rápida aqui, que você vai se lembrar sempre. Eu espero. Você já conviveu com pessoas que lhe conhecem e trocam o seu nome toda hora? Quem já teve essa experiência? Tudo bem, você acabou de ser apresentado, né? Ok, você encontra a segunda vez. Ok, a pessoa... Terceira, quarta, quinta, a pessoa fica chamando você. Ou então, às vezes, até no meio do povo de Deus. A pessoa não faz questão de aprender seu nome. Então ela fica, então, viu, abençoado? É um truque bom, né? Viu, abençoada? Viu, abençoado? Viu? É tão bom quando a gente chama o nome da pessoa, não é? Quando a gente diz, viu, abençoada Bispa Natália? Né, Bispa Natália? Né, abençoada Natália? Enfim, você imagina se nós que somos humanos, dá um negócio estranho quando a pessoa não aprende seu nome, ela fica te chamando. Todo mundo que erra meu nome de Solange me chama de Rosângela. Eu acho Rosângela um nome lindo, mas eu não me chamo Rosângela. E as pessoas, então, Rosângela, é. Ou então assim, eu fui lá na igreja daquela bispa de cabelo vermelho. Gente, eu estou mudando a cor. Então, assim, a gente fica assim, por que as pessoas não aprendem a falar os nomes? Por respeito, por educação, por cristianismo, não é verdade? Você imagina Jesus como ele se sente? Quando o Filho de Deus, que ele criou, salvou, vai falar com ele e chama ele de outro nome? E ele é chamado de diversos nomes, menos o nome correto dele. Tem muita gente que ora para Jesus, mas ora para Jesus como se ele fosse só o filho. Vocês viram, com todo respeito, amado, não se ofenda, nós somos uma igreja de conhecimento. O que os católicos inventaram de slogan? Peça à mãe, para que peça ao filho, para que peça ao pai. Como assim? Peça à mãe, para que peça ao filho, para que peça ao pai. Não existe esse caminho. Jesus disse, eu sou. E antes de mim, Deus nenhum se formou. O véu já foi rasgado. Nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus, que é Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou quando Ele morreu na cruz do Calvário. O véu foi rasgado. Então, quando você precisa de Deus, diga, Jesus! Senhor Jesus, quando você chamar, meu Deus, você tem que saber com quem você está falando. Não é com uma pessoa de uma trindade, é com Jesus Cristo que você está chamando, falando. Então ore a Ele nesse minuto final, feche seus olhos aí. Não importa como você vai se referir a eles, meu Deus, Abba Pai, querido Pai, você tem que saber que o Pai é Jesus, Jesus é teu Pai. Ele é o teu Criador, o teu Redentor. Ele está dentro de você. Ele é o Espírito Santo que se uniu ao seu Espírito e se fez um. Pai amado, Pai bendito, meu querido Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, Jesus, eu me junto aos meus irmãos para pedir aquilo que cada um precisa aqui, Pai. Porque Tu és o Deus verdadeiro. Fora de Ti não há outro Deus. Só o Senhor Jesus sacia a nossa sede. Há pessoas aqui com sede. Então, Jesus,
Dá hoje de beber da tua água da vida, Jesus. Há pessoas aqui, Jesus, precisando de paz. Tu és o Deus da paz. O Jeová Shalom, hoje é conhecido por nós, Jesus, o príncipe da paz. Senhor, há alguém aqui que precisa de cura. Oh Deus, eles te chamavam de Jeová Rafá. Nós hoje temos Jesus Cristo, a nossa cura, consumada na cruz do Calvário. Jesus, alguém aqui precisa de alegria, Pai. E a alegria do Senhor é a nossa força. Enche alguém aqui, Pai, que estava triste, da tua alegria, a verdadeira alegria que só Jesus pode dar. Alguém aqui, Senhor, precisa de provisão. Tu és Jeová Jiré. Ah, Senhor. Senhor Jesus, Tu eras o Jeová Jiré que apareceu a Abraão com o cordeiro para o sacrifício. Obrigada, Jesus, porque Tu és a nossa provisão. Senhor Jesus, Tu és o nosso descanso, e alguém aqui precisa descansar nos Teus braços, Pai. Os Teus braços estão estendidos, Pai, oferecendo esse descanso. Alguém aqui precisa de direção, Pai. Para onde eu vou? Só Tu és o caminho, Jesus. Só Tu tens palavras de vida eterna. Alguém aqui precisa de socorro esta noite. Mas Tu és, Jesus, o socorro bem presente. Tu estás aqui bem presente, com socorro nesta noite. Por isso nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça de Deus, em ocasião oportuna, hoje, para encontrarmos socorro. Socorre aquele que precisa de socorro hoje, Jesus. Ó Deus, alguém aqui quer respostas. Jesus, Tu és a resposta. Tu és o caminho, a verdade, Tu és a vida, Tu és a paz. Ó Jesus, alguém aqui precisa de vida abundante, Jesus. O pão da vida. Quem come desse pão jamais terá sede, Pai. Fome. Jamais, Pai. Nós recebemos a Jesus, portanto, comemos do pão da vida. Não temos mais fome, Pai. A nossa alma foi saciada. E assim o Senhor nos sacia dia após dia, com o conhecimento, com a revelação da Tua graça, Jesus. Jesus, seja o que for que alguém aqui precise, Pai. Tu és o Deus, o autor de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, Pai. Concede, Jesus. Concede, Jesus. Tu mesmo disseste: eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, sem o Senhor nada podemos, não chegaremos em lugar algum. Mas com o Senhor eu tudo posso. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Jesus é quem nos fortalece. Por isso nesta noite, Pai, Tu estás colocando de pé o abatido. Tu estás enxugando as lágrimas, Pai, do entristecido. Tu estás, Jesus, ó Deus, fortalecendo o físico, a alma do cansado. Tu estás colocando um vigor novo, Jesus. Estamos ligados à videira, a seiva de Jesus, a seiva do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça. Ó Deus, passa para todos nós, Jesus, conectados à videira. E nós saímos daqui hoje, Jesus, ó Deus, transformados pelo poder desta palavra, Jesus. Para termos, Pai, um sono de descanso, um sono que nos descanse, Pai. Para termos uma sexta-feira, Jesus, vitoriosa, feliz, Pai, alegre, produtiva, meu Deus. Um sábado, um domingo, Jesus, cheio de fervor, Pai.
Nos encontraremos novamente aqui, Pai, no domingo, para te darmos o melhor culto, um culto racional, Pai. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, nós sabemos a quem nós vemos cultuar, Pai. E nós fazemos isso, Senhor, em espírito e em verdade. Não temos medo do inferno, medo do capeta, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Jesus. Obrigada por cada vida que veio aqui hoje, pelas adversidades e barreiras que foram vencidas para estar aqui, Jesus. Tu recompensarás, honrarás. Eu sei, Pai, que Tu estás colocando cada um dos Teus filhos na visão do Todo-Poderoso, porque a visão do Todo-Poderoso é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Leva-nos em paz, Pai, em segurança. Dá ordens aos Teus anjos, que nos guardem em todos os nossos caminhos, guardem a nossa entrada e a nossa saída, e que em todas as coisas nós possamos ver que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bispo. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Eu Glória a recebo Deus. em nome de Jesus. Amém.